continuando o último capítulo, né, de A Vida Continua, de André Luiz, nós estávamos falando sobre a conversa do mentor Ribas com a Mariana, que seria a mãe do Desidério, e aí ele diz, transcorridos 2 dias sobre o singular contato, a enteada de Amâncio, amparada em Fantine, e com permissão das autoridades superiores, sediou-se na mansão do padrasto e se pôs a influenciar o coração materno com vistas à realização esperada. Deu-lhe sonhos com um pequeno que chegaria aos seus braços, povoou suas reflexões com ideias de caridade e esperança, sugeriu-lhe leituras renovadoras, inspirou-lhe conversas com o marido quanto ao futuro que Deus iluminaria com a presença de um filhinho adotivo, e pela primeira vez na casa grandiosa apareceu o hábito regular da prece. Porque Brígida, diante da doce atuação da filha, conseguiu que o esposo compartilhasse suas orações todas as noites no preparo do sono, ao que Amâncio aderiu com bondade e estranheza. Espantado, ele anotava o fervor da mulher, a inflamar-se de amor ao próximo, e, porque fosse de si mesmo devotado à prática da solidariedade humana, encorajava seus rasgos de altruísmo. Planejavam. Então, com a permissão dos espíritos superiores, Evelina se instalou na casa da mãe, inspirando conversas sobre adoção, sugerindo modificações através de leituras edificantes da prece, inclusive envolvendo o padrasto nessa prática, que apesar de ateu, né, não foi difícil, porque ele tinha bom coração. E esse hábito limpa a casa, eleva o padrão deles. Ela era boa, mas ele tinha débitos a ressarcir. E por mérito, estava tendo a oportunidade de fazer na mesma encarnação. Se Deus lhe enviasse um filhinho adotivo, tratariam com todas as reservas de amor que conservavam no coração. Procurariam analisar suas inclinações para lhe propiciarem trabalho digno e, quando crescesse, realizariam um sonho de muito tempo. Transfeririam residência para São Paulo, uma vez que assim poderiam educá-lo com esmero. Para isso, solicitariam a cooperação de Caio, o genro de outro tempo que se casou em segundas núpcias e que continuava amigo, embora lhe escrevesse apenas em ocasiões especiais. Se obtivessem um filhinho e os projetos começavam a surgir, daqueles 2 corações amadurecidos na experiência, sempre mais vivos e mais belos. Olha, como eles estavam planejando essa adoção e já se programando, inclusive retomando a amizade com Caio, que será fundamental na aproximação daqueles que voltarão como filhos, reintegrando a união de todos os envolvidos, né? Como vemos, não existe acaso. Amizades ou parentescos são tudo a mesma coisa. São a união daqueles que se amam, daqueles que precisam se amar. No plano espiritual, planeja tudo com dedicação e amor. E nós, com nosso livre-arbítrio, aderimos a esse plano ou não. Mas quando aceitamos, tudo caminha para o bem de todos. 4 meses haviam transcorrido sobre a nova situação, quando numa ensolarada manhã em que os velhos cônjuges haviam conversado com ênfase sobre a assistência às mães desvalidas, eis que Mariana, cuja residência se erguia a 4 quilômetros, trazida espiritualmente por Evelina, bateu à porta. Ou seja, não existe acaso. Por solicitação de prestimosa servidora, Brígida veio atender.
Abraçada de imediato pela filha, a fazendeira ouviu a recém-chegada com simpatia. Mariana implorava trabalho e relacionou em voz triste alguns pedaços da própria história. Engravidou de novo, embora já tivesse 4 filhinhos, porém se achava sem recursos com o marido muito doente. Sem explicar-se quanto ao motivo de tanta e tão súbita compaixão, a senhora Terra deu-lhe algum dinheiro e prometeu visitá-la em pessoa naquele mesmo dia, logo que o esposo voltasse do serviço para o descanso caseiro. Então, ela não conseguia entender a compaixão que estava sentindo, mas estava influenciada pelo amor de Evelina para com a Mariana, pela gratidão de Evelina para com a Mariana. Evelina triunfava de alegria e confiança. Amâncio não regateou atenções ao pedido da companheira e ao crepúsculo, ei-los juntos na habitação paupérrima. Ambos condoídos, providenciaram a remoção da família em penúria para estreito, mais confortável domicílio na gleba que cultivavam. Então vamos lembrar, né, que o Ribas prometeu auxílio. Prometeu que eles iriam para uma casa maior, mais confortável. Não era maior, mas era mais confortável. Como se houvesse encontrado, por fim, todo o socorro a que mais aspirava, antes que o 5º filhinho viesse à luz, Joaquim demandou a espiritualidade, louvando os benfeitores. Então, o tempo de expiação do Joaquim acabou, com a limpeza de seu perispírito que a tuberculose proporcionou, né? Mariana, desde muito enfraquecida, adoeceu gravemente. Viúva agora, apelou para a cooperação de familiares humildes e entregou-lhes os 4 órfãos na previsão de morte próxima. Olha a espiritualidade cumprindo o que foi combinado. Ribas disse que para Mariana, né, que seus filhinhos seriam amparados. Brígida, atônita, diante da crise que se agravava, a identificar-se cada vez mais ligada à pobre irmã em penúria, transferiu-a para a própria casa, onde Desidério, desencarnado, abriu por fim os olhos de novo para a existência terrestre. Então, Desidério renasceu na própria casa, junto a Brígida. Amâncio matou Desidério e, desposando Brígida, ficou com a sua casa e seus bens. Além de amá-lo como um filho, né? Não devolveu a vida, mas por merecimento vai conseguir o perdão de Desidério, pelo amor que vai ter por ele como filho. E Desidério vai amá-lo como pai generoso e dedicado. Vamos perceber que a história nos mostra que somos herdeiros de nós mesmos. Plantamos para colher nessa mesma encarnação ou na próxima. Mais uma vez, né? O alerta. O que eu estou plantando? Qual será a minha colheita? Na íntima convicção de que se desencarregou do seu último e sagrado dever, Mariana colocou nos braços dos protetores a criancinha ansiosamente esperada e desencarnou 5 dias depois. Benfeitores desencarnados acolheram a piedosa mãe ao mesmo tempo que beijaram o pequenino. Misturavam-se ali, na mansão cercada de flores, o adeus e a chegada, a tristeza da morte e a alegria da vida. A fazendeira chorava e ria. Amâncio meditava, tocado de emoções e ideias renovadas. Ernesto e Evelina, em preces de feliz gratidão perante a misericórdia da providência, notavam surpresos que tanto Mariana no esquife, quanto para Desidério no berço, desculpa, Deus enviava a bênção de novo dia. Os dois estavam renascendo para a nova jornada. Desidério para a nova oportunidade de renascimento, né, de crescimento, de entendimento, e Mariana voltando para casa, reencontrando Joaquim para viver com ele na casa grande,
Assim, André termina a narrativa em relação aos personagens encarnados, aquela trama, né? E ele continua agora a história apenas no plano espiritual. Por isso que ele põe assim uma linha de pontinhos separando os textos, né? À noite, pequena carruagem voadora, em forma de estrela irisada, dispunha Fantine e a companheira na cidade que lhes servia de residência. Aí, chegados, demandaram o Instituto de Proteção Espiritual, em cujas dependências almas caridosas e amigas atiravam-lhes flores. Lampadários inflamados de luz policrônicas cercavam todos os edifícios, assinalando as filigranas de arquiteturas e ajorros de beleza. A casa festejava os 2 obreiros que haviam sabido vencer, com devotamento e humildade, os tropeços iniciais do levantamento de bem-aventurado futuro. Rodeado de assessores, Ribas o saudou no limiar e, tomando-os nos braços, como a filhos queridos, ergueu os olhos para o alto e rogou comovidamente: Senhor Jesus, abençoa os teus servos que se consagram hoje num ao outro em sublime união. Ilumina cada vez mais os seus anseios transformados para o teu reino, através da abnegação com que souberam esquecer dificuldades e agravos, para se deterem apenas no auxílio aos companheiros de caminhada, ainda mesmo quando esses companheiros apunhalassem os seus corações. Ensina-lhes, ó Mestre, que a felicidade é uma obra de construção progressiva no tempo e que o matrimônio deve ser realizado de novo todos os dias na intimidade do lar, de maneira que os nossos defeitos se extingam nas fontes da tolerância recíproca, a fim de que as nossas almas encontrem a perfeita fusão diante de ti, aos clarões do amor eterno. Olha, puxada de orelha. O matrimônio deve ser realizado todos os dias na intimidade do lar. Mas isso não é só no plano espiritual. Fica aqui o alerta, né? Para que façamos essa renovação diariamente. Exerçamos a tolerância aos nossos defeitos diariamente. E esses defeitos vão se extinguindo. Porque um vai ajudando o outro a se modificar, a eliminar os seus defeitos. A felicidade é obra de construção progressiva. Não é algo que cai do céu, não é algo que vem do nada. É construção diária. Como diz o título do livro, a vida continua. Eles estão se casando e juntos vão trabalhar pelo menos por 30 anos, né, que foi falado para eles. Foi o período que o Ribas disse que eles seriam guardiães daquele conjunto de almas. Eles se apaixonaram no plano espiritual e depois provavelmente reencontrarão nesse grupo, onde vão se casar também aqui na Terra, né? A vida continua, os laços continuam. Um instrutor silenciou enquanto Ernesto contemplava o rosto da companheira marejado de lágrimas. Do alto choviam pequeninas grinaldas azuis, lembrando safiras que se eterizassem radiosas, propiciando ao feliz casal a certeza de que os planos superiores endossavam seus compromissos e de ângulos ocultos da paisagem vinham melodias de ternura, emoldurando palavras de confiança em que a sabedoria do universo confiava a perenidade da misericórdia de Deus na vida que, em toda parte, continua sempre mais bela, plena de grandeza, a santificar-se pelo trabalho e a inundar-se de luz. E assim, André termina o capítulo. E hoje nós terminamos o último livro da série A Vida no Mundo Espiritual, né? Nós vimos todos os livros, nós já tínhamos começado quando veio a pandemia,
E aí esse canal acabou nascendo, né, em função da pandemia. E então eu acabei colocando de novo os livros que nós já havíamos estudado, para que, se precisasse de alguma consulta, né, de alguma coisa que a gente não lembrasse, todo o material estaria na playlist, né? Gratidão eterna, André Luiz, por seus conhecimentos, por seus ensinamentos, por tudo que ele generosamente nos passou, que nós tenhamos entendido boa parte dessa obra, que com certeza, se a gente ler de novo, a gente vai ver mais coisas para nos modificarmos, né? E gratidão também a Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira por nos transmitirem esses ensinamentos. Gratidão a todos vocês que aceitaram esse novo modo de aula, né? Gratidão a todos que se incorporaram a esse grupo, que estão acompanhando as aulas, que estão convidando outros amigos para que conheçam o canal, para que juntos possamos aprender mais e mais com André Luiz, com a espiritualidade, tá? E assim, nós vamos à distância, continuando os nossos estudos, e agora eu proponho que nós passemos a estudar os livros de Emmanuel, que também nos trazem muitos ensinamentos. Assim como eu incorporei o irmão Jacó, o Camilo Cândido Botelho, também vou incorporar Humberto de Campos a nossa playlist, né, para que sejam leituras complementares, além do nosso estudo, ok? Fiquem com Deus. Amo vocês.